Olá, para quem não me conhece, eu sou Nájda Cardonete, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga e sou apaixonada pela educação. E o vídeo de hoje, ele é diferente. O vídeo dessa semana eu trouxe um aulão sobre níveis de escrita e atividades práticas para desenvolver cada nível. Lá no meu Instagram eu recebo muitas perguntas sobre quais atividades desenvolver para cada nível. Então eu decidi fazer esse aulão aqui nesse canal do YouTube para responder essas perguntas com uma linguagem bem simples para que todas as pessoas possam entender, seja elas profissional da educação ou não. Então, como esse vídeo é um aulão, eu preciso que vocês prestem atenção, foco e peguem os materiais para anotação. Então tenham em mãos caderno, bloco de anotação e caneta. E agora vamos para o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu faço quando a criança chega para o meu atendimento é uma avaliação diagnóstica. Como é que eu faço essa avaliação diagnóstica? Ó, eu vou deixar disponível aqui embaixo para vocês, tá? Mas aqui vocês podem fazer um desenho, é um ditado, tá? Vocês podem fazer um desenho à mão e pedir para a criança escrever essas palavras. Esse aqui é um exemplo. Eu coloquei bola, dedo, boneca, pirulito, estrela, elefante, borboleta. Tenho palavras aqui simples, que é consoante e vogal, e tenho palavras complexas, tá? E aí eu faço individual com cada criança separadamente para eu perceber como é que ela pensa na hora que ela vai escrever, tá? E aí eu faço essa avaliação. Se a criança for pré-silábica, ela vai escrever para uma palavra letras aleatórias sem valor sonoro. Se ela for silábica sem valor sonoro. Até fiz aqui um exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, se elas forem pré-silábicas, pede para ela escrever uma palavra, ela escreve várias letras aleatórias, tá? Se ela for silábica sem valor sonoro, ela vai escrever, vamos dizer, uma palavra cavalo. Ela vai escrever 3 letras representando 3 sílabas, mas sem valor sonoro, tá? Agora, se ela for silábica com valor sonoro, ela vai escrever para cada sílaba a representação com uma letra que representa o som. Ó, K, para a sílaba K de cavalo, ela vai colocar ou A, que tem várias variações. Ela pode colocar um A, ela pode colocar um C, ela pode colocar o K. Então, aqui, ó, cavalo. Para cada sílaba, ela representou com uma letra com valor sonoro, assim, tá? Eu tô trazendo bem resumidamente aqui para todo mundo poder entender, tá, gente? Para a palavra futebol, ela escreve futebol. O silábico alfabético, ele vai escrever faltando letra, tá? Ele não vai escrever uma sílaba completa. Ele vai escrever faltando letra, a sílaba faltando letra, alguma sílaba faltando letra. Aí ele é silábico alfabético, certo? Agora, se ele for alfabético para futebol, ele vai escrever futebol, conforme ele fala, tá? Representação do som conforme ele fala, ele não vai escrever ortograficamente correto, certo? Sabendo disso, quais atividades eu desenvolvo então para cada nível? Vamos lá. A criança é pré-silábica. Na minha opinião, essa é a mais difícil, a fase que eles dá mais trabalho para eles evoluírem, tá? O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso que a criança pré-silábica, ela compreenda que as letras representam um som que a gente fala, um som,
tá? Que tudo que eu falo eu posso escrever, tudo que eu penso eu posso escrever. Então, cada letra representa um som. Então, eu apresento para ela o alfabeto. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o alfabeto, eu vou apresentar as letras para ela. Em todos os níveis, eu vou desenvolver a consciência fonológica. Para quem não sabe o que é consciência fonológica, eu escrevi aqui, ó. Consciência fonológica é a capacidade da criança perceber o som da fala e manipulá-las. Para isso eu faço atividades, um conjunto de atividades que desenvolva aliterações, consciência silábica e rimas, tá? Que eu vou falar sobre essas atividades aqui. Então, primeira coisa, eu preciso ensinar o alfabeto. Ela precisa conhecer as letras e associar o som. Então, vamos lá. Começo com o nome delas, tá? As palavras do cotidiano delas, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do bichinho de estimação, ou o nome dos coleguinhas, tá? E ela vai associar a letra inicial, é assim que a gente vai trabalhar com elas, com esses pré-silábicos. Então aqui eu mostro, ó, eu tenho leão. O que vai fazer a diferença, o que vai fazer a criança evoluir, não é saber nome de letra, não é saber som de letra, é como que eu vou mediar esse conhecimento, como que eu vou mediar essas atividades da consciência fonológica para que ela desenvolva a aprendizagem. Então vamos lá, eu vou deixar aqui embaixo para vocês também um vídeo que eu tenho sobre o som das letras, tá? Vai ficar aqui embaixo também. Então ela vai associar primeiro as letras, leão. Leão começa com a letra L, tem o som de L. Então vai ter que fazer essas bocas, vai ter que fazer esse som, vai ter que fazer esse som comprido, vai ter que trabalhar assim para a criança ter a percepção do som. Então, a leão. Então, a primeira letra da palavra leão é a letra L. A letra tem nome, a letra tem boca, a letra tem som. Aí a gente vai trabalhando assim, a gente faz um ambiente bem alfabetizador, com alfabeto de parede para as crianças verem. A gente fala para as crianças que essas são as letras servem para escrever. E os números é diferente, os números servem para contar. E assim a gente vai associando, ó. Faz atividade de pareamento, ó. A letra V tem o som de V. Uma palavra que começa com a letra V, vaca. Vaca começa com a letra V. A gente vai trabalhar essas associações. A gente vai trabalhar com alfabeto móvel. Tem alfabeto móvel assim, ó, no saquinho de madeirinha. Pode ser alfabeto móvel de tampinha. Pode ser alfabeto móvel de letrinha de EVA, vários alfabetos móveis. A gente faz essas associações com o nome dos colegas, associar a letra, minha filha era a letra L de Laura, ela associava a letra N de Nájida, letra A de Alice, ela associava os nomes aqui de casa. Então, eles começam a conhecer as letras, associar o som com esse som inicial, que são as aliterações, trabalhar as aliterações da consciência fonológica, porque as aliterações é trabalhar o som inicial igual das palavras. Então, Laura, leão, laranja, limão, fazer essas associações. A gente pode trabalhar com os pré-silábicos apresentando o alfabeto.
E aí tem várias atividades que a gente pode trabalhar com essas, trabalhando o alfabeto com as crianças. Aqui a gente faz com esse arquivo várias atividades com eles. A gente conta um segredo, que o alfabeto ele se divide em dois, em consoantes e vogais. Que o alfabeto tem 26 letras e que eu não posso inventar uma letra nova. Tudo isso a gente ensina para a criança. Que as vogais, elas aparecem muitas vezes nas palavras. Aí então eu faço atividades de... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Tem uma cartilha do alfabeto. Ó, aqui na cartilha do alfabeto, a gente trabalha as vogais, completar a ordem alfabética, associar o som inicial das vogais. É importante trabalhar a ordem alfabética. Aqui é completar a sequência. Aqui eu só dei as vogais, completar com as consoantes. Escrever o som inicial. As letras turistas, as letras estrangeiras, dizer que elas aparecem muito pouco aqui no nosso país, mostrar que existem outros alfabetos em outros lugares, tá? Observar aqui, ó, separar as vogais, as consoantes. No alfabeto móvel dá para pedir para eles separarem as vogais, montar a ordem alfabética. Depois separar as vogais, separar as letras turistas, separar as consoantes, tá? Tudo isso eu vou apresentando o alfabeto e vou falando para a criança. Aqui, ó, pintar as letras que formam o nome da criança, ele escrever o nome dele, escrever o número de letras que tem no nome dele, fazer um desenho de alguma coisa que começa com o nome dele, uma modelagem, brincar de massinha de modelar. Aqui, ó, ligar as letras, né, a imagem lá na letra. O pré-silábico, ele tem essa dificuldade de segmentação, que se escreve da esquerda para a direita. Então é importante fazer essas atividades de ligar, porque se deixar por conta deles, eles ligam tudo uma bagunça. Então a gente já ensina para eles que se lê daqui para cá, que se escreve daqui para cá. Então nessas atividades de ligar, a gente já pede para eles ligarem nessa posição, da esquerda para a direita. Daí a gente já vai trabalhando essa segmentação. E tudo isso eu tenho que estar trabalhando com os pré-silábicos. O que é que eu tenho aqui, ó? Vogais, gente. Trabalhar muitas vogais. Eu já vou falar sobre as vogais. Aqui, ó, trabalhar a consciência silábica, os pedacinhos das palavras. E escrever no quadradinho a última vogal. As vogais é o som mais fácil, então a gente começa com as vogais. Porque a nossa intenção é que ele vire silábico, sem valor sonoro ou com valor sonoro. E mais fácil é o som das vogais. Se ele escrever uma palavra só com vogais, já virou silábico com valor sonoro. Então eu trabalho muita consciência silábica com os pré-silábicos e trabalho muito também as vogais, primeiro as vogais, mas eu apresento o alfabeto para eles. Aqui, ó, última vogal para perceber o som, ó. Bola. Então, qual é a última? Analisar as palavras, analisar quantas letras tem, quantas vogais, quais vogais aparecem na palavra, quantas consoantes, quais consoantes aparecem, faz analisar o nome deles, o nome da mãe, o nome do colega, tá? Imagens. Esse arquivo aqui é cheio de imagem, é bom para sortear, escrever e fazer
essa análise, bom de trabalhar. Aqui desvende o segredo, a letra que inicia, eu junto letrinha para formar a palavrinha. Então eu vou trabalhar junto com eles. Eles não vão conseguir fazer isso sozinho se não tiver a nossa mediação. Então o que faz a diferença não é saber nome de letra nem som de letra, é a mediação que o professor vai fazer com o conhecimento. Então pensa, o que é isso aqui? Uma bola. Bola, bola. Qual é o som? Qual é a letra? A boca que faz, como é que é? Como é que eu coloco esse som? Né? Como é que representa na letrinha? E o som da letra B é difícil, tá? Então, assim, as vogais é mais fácil. Copiar o alfabeto, fazer o traçado das letras, a ordem alfabética. E aqui também tem para fazer essas associações, trabalhar com essas associações. Então, trabalhar muito primeiro as vogais. Então, eu apresento as letras, faço essas associações e trabalho bastante as vogais. Aqui eu tenho um joguinho, porque criança aprende muito brincando, tá? E essa fase é uma fase de desenvolvimento da consciência fonológica oral, tá? Então, primeiro oral. E aí eu tenho esse joguinho aqui, que é um tabuleiro das vogais, que eles têm que fazer as associações das imagens, né? Então eu tenho elefante, ônibus, uva, ovelha, espada, e faz com que perceba o som que faz. Elefante, começa com a letra elefante. Como é que é a letra E? Pra gente parece tão fácil, né, associar, mas tem algumas crianças que não são, que precisa repetir, 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 repetir. A gente aprende por repetição, então é preciso repetir muitas vezes, tá? Então, assim, não briguem com as crianças, tá? Essa fase é uma fase de muita paciência e repetição. Precisa, sim, repetir muitas vezes, tá? Precisa da memória e precisa de repetição. Mas o segredo para avançar é trabalhar muita, muita, muita consciência silábica. E o que é consciência silábica? É conseguir contar os pedacinhos das palavras nessa primeira fase. Então, aqui eu tenho uma atividade que é contar os pedacinhos das palavras. Então, abriu e fechou a boca é um pedacinho. O que eu tenho aqui? Abelha. Abelha. As crianças têm dificuldade de contar esses pedacinhos, têm dificuldade de contar as sílabas. Então, pinta aqui quantos pedacinhos tem. Ou bate palma. Abelha. 3. Então, eu pinto 3 bolinhas. Aqui, abelha, chocolate. 4 pedacinhos. Olha que palavra grande. Pinta 4 pedacinhos. Aqui, mão. É difícil para eles ficam... prof. Mão. 1 pedacinho. Então, eles vão percebendo. Aqui, ó. Sapo. 2 pedacinhos, pinta 2 bolinhas. Então, isso é consciência silábica. O que eu posso fazer com essa atividade aqui? Eu posso brincar de corrida. Vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Uma corrida. Dá para ver? Fiz bem fácil, tá? No papel. Aqui eu tenho uns carrinhos. Mas pode ser qualquer coisa. Essa aí é a tampinha. Bota aqui, ó, saída. E aí vamos dar largada. Cada criança pega uma cartinha que tá virada para baixo. Uma pegou um sapo. A outra pegou hipopótamo. Conta. 1, sapo. Sapo tem 2 pedacinhos. Anda 2 casinhas. Hipopótamo, corrida silábica, 5 pedacinhos, ó. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. Ou, se o tabuleiro for grande, pode fazer
assim, em cada pedacinho da palavra andar. Ou anda quem tiver tirado a palavra maior. Então, hipopótamo, a criança que tirou o hipopótamo anda. O que tirou o sapo não anda. Pode fazer assim também, que é corrida silábica. Eu tenho batalha de palavra que eu faço com um palitinho de picolé. Como é que eu faço essa batalha de palavra? A gente tem aqui, vou pegar esse arquivo aqui. Aí eu boto as imagens viradinha para baixo. Aí uma criança, duas crianças brincando para fazer a batalha. Um tirou uva, o outro tirou apito. Qual que é o maior? Uva. 2. Apito. 3. Quem tirou apito é a palavra maior. Então, quem tirou a palavra maior pega um palitinho. No final, quem tiver com mais palitinho ganha a brincadeira. Essa é a batalha de palavras. Então, eu faço essas brincadeiras com as crianças de consciência silábica. Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer com eles, mas conta pedacinho das palavras, falo que as palavras são formadas por pedacinhos, escrevo junto com eles, mostro os pedacinhos das palavras, circulo, e aí assim eles vão compreendendo, vão tendo essa consciência silábica que as palavras são formadas por pedacinho, que as letras representam um som, e aí eles vão avançar para o próximo nível, que é o silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro. Agora, se eles avançaram sem valor sonoro, cai de pau nas vogal, tá? Trabalha as vogais, mais vogais. Trabalha com o espelho, faz com que eles percebam o som que eles fazem. Trabalha complete palavras com vogais, para eles perceberem como que eu escrevo, que as vogais estão ali, tá? Eu trabalho aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Memória das vogais, aí tem que colocar o parzinho, né, da letra e a imagem. Então, tem que tirar a letra, tem que sair correspondente à imagem, aqui, ó, tipo... E escova, se tirou a letra que corresponde à imagem ou vice-versa, tá? Pega, então brinca com as crianças, sim, não é um joguinho só para se divertir, ele é um jogo que desenvolve aprendizagem, tá? Quando eu desenvolvo atividades da consciência fonológica, eu tenho que trabalhar com rimas. Então aqui eu trouxe, ó, um tabuleiro das rimas, então onde eu tenho imagens, e eu tenho umas cartinhas onde elas vão rimar. Então, um exemplo, eu tenho aqui caneca, rima é o pedacinho final igual. Então, caneca, boneca, tem que colocar lá em cima. Isso eu vou trabalhando com as crianças, tá? Pronto, minha criança agora já não é mais pré-silábica, eu desenvolvi todas essas atividades e agora ele já é silábico com valor sonoro. O que eu vou trabalhar com essas crianças? Eu vou apresentar as sílabas, tá? É a hora de apresentar as sílabas, tá? Eu trouxe aqui um tabuleiro para vocês, onde eu tenho esse tabuleiro. Essas são atividades que eu desenvolvo nos meus atendimentos, tá? Eu trouxe um básico aqui para vocês, para mostrar isso, tá? Então, aqui, ó, vamos supor, eu tenho a letra F, coloco lá, som da letra F, percebam que o que vai fazer é a mediação. Então, apresento a família silábica, então, F com A, Fá. E como é que faz o pedacinho Fá? E tem aqui todos os pedacinhos. A criança vai lá e pega o pedacinho Fá. Fá. Agora, uma palavra que começa com Fá. E aqui eu tenho figo, feira, fumaça, foca, faca, faca. Começa com Fá, porque a primeira fase é oral.
Então, lá no pré-silábico a gente trabalhou bastante essa fase oral. Então, aqui a gente vai de novo falar para a criança perceber essas aliterações do som inicial. Então, faca. Daí ela vai lá e vai colocar a imagem e depois ela coloca a palavra faca. E daí ela vai encaixar nesse tabuleiro todas as letras que formam a família silábica. Só que eu não quero que essa criança fique na decoreba do fá, fé, fi, fó, fu. Eu não quero. Então, primeiro eu mostro para ela, a gente escreve no caderno, a gente desenha, escreve a letra, faz o desenho, a imagem, tá. Aí eu não quero que ela decore, então eu vou perguntar, eu vou tirar tudo e vou perguntar para ela. F com I, que pedacinho fica? Fi. E como é que é o pedacinho fi? Ela tem que ir lá na sílaba fi, achar e colocar. E assim eu vou mudando de lugar, ou eu vou perguntando. Vou perguntando para ela, que pedacinho é esse? Ela tem que responder. Fu, eu não fico só na família silábica, tá? Eu não fico só no fá, fé, fi, fó, fu. Eu mudo essa ordem de lugar, né? E trabalho as aliterações, as palavras que começam. E assim eu vou trabalhar todas as letrinhas, a família silábica, vou apresentar dessa forma, vou trabalhar aqui, ó, uma brincadeira de bingo das sílabas. Daí a gente brincando vai desenvolvendo com as crianças, tá? Aqui, ó, tem várias cartelas e a gente brinca de bingo das sílabas. Daí, ó, pi, aí tem que achar pi, aí pede para a criança sortear e para ela falar a sílaba, ver se ela já consegue associar o som da letra com a vogal, para ver que pedacinho que forma. Se ela consegue falar pi, pi de peão, pi de piano, pi de pinico. E a gente vai perguntando para as crianças quais palavras começam com esse pedacinho. E assim a gente vai brincando e desenvolvendo com os silábicos, tá? Com valor sonoro. Aí então ele vai aprendendo as sílabas, eu vou apresentando as sílabas para ele, e aí ele vai virar silábico alfabético, porque silábico alfabético é uma transição do silábico até o alfabético. E aí ele vai escrever, quando ele for escrever, ele vai escrever a palavra conforme as sílabas que ele já conhece. Então vai faltar letras, ou vai faltar uma sílaba completa, e aí a gente vai trabalhar as sílabas. Quais as sílabas ele já conhece? Quais as sílabas ele ainda não conhece? Então aqui eu tenho também uma atividade de prendendo sílabas. Eu tenho coelho. Aí tá faltando aqui a sílaba co, o pedacinho co. Qual desses pedacinhos é o pedacinho co? Aí aqui eu tenho to, no, co, po. Aí ele diz co, porque primeiro é oral, né? Então, qual é? Como é que eu faço o pedacinho co? Qual desses aqui é o co? Aí ele tem que ir lá com o prendedor e colocar o prendedor na sílaba certa. A consciência silábica, o pedacinho pode estar no início, que aqui é o co, pode estar no meio, ó, girafa, ou ele pode estar no final, botão. O tão pode estar no final ou no início, dado, tá? Aqui tem vários para trabalhar as sílabas. Que assim ele vai desenvolvendo e vai virar silábico alfabético. Quando ele virar silábico alfabético,
provavelmente ele já vai estar com as sílabas simples dominando. Vai faltar as sílabas complexas, tá? Que eu tenho aqui para mostrar para vocês. As sílabas complexas. Ai, não mostrei aqui para vocês uma atividade que dá para fazer com os silábicos, ó. Formar palavras através de cores. Formar palavras, tudo que for sílaba, tá? Que trabalhar com sílaba, montar palavra com sílaba, tampinha. Aqui eu tenho, o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Uma cartilha das sílabas, deixa eu mostrar para vocês. Tudo que for trabalhar com sílabas simples aqui, ó, sílabas. Aqui, escreva nos quadradinhos a sílaba inicial, para ele virar silábico alfabético. Contar aqui, ó, contar os pedacinhos e colocar consciência silábica. Completar as palavras que for sílaba, tá? O que eu tenho aqui? Ó, ligar. Esse aqui é uma atividade de leitura. Aqui tem pato. Aí eu tenho pato, pipa, pote. 3 sílabas que começam com a letra P, mas muda a vogal para eles conseguirem associar. E aí cada vez que eles acertam, né, gente, parabéns, né? Queridos, são lindos. E escrever palavras com as sílabas, deixando o espacinho para escrever as sílabas, montar palavras com sílabas. Pintar as sílabas que formam a palavra leão. Quais dessas sílabas formam a palavra leão? A pipa, tá? Aqui tem assim, eles trocam letras também. O P e o B é normal, o T e o D é normal, F e o V é normal. Tem que trabalhar mais, tá? Ligue, a sílaba que termina. Formar palavras com os símbolos. Tem mais alguma coisa aqui? Escrever palavras simples, tá? Escrever palavras simples. Provavelmente, depois que já ensinou todas as sílabas simples, eles são silábico-alfabéticos, porque quando for escrever sílabas complexas, vai faltar letra. Então, eu preciso trabalhar as complexas, tá? Para eles virarem alfabéticos. Então, quando eles já viraram silábicos alfabéticos, para eles avançarem para os alfabéticos, eu preciso trabalhar as sílabas complexas. E veja, sílabas complexas tem várias. Olha aqui, ó, tem 7 páginas de dificuldades ortográficas que os silábicos precisam desenvolver essas sílabas complexas, tá? Aí eu tenho aqui, ó, outro prendendo sílabas, só que essa sílaba é de palavras complexas. Placa. Aí eu tenho qual dessa sílaba é o pedacinho plá? Que daí eu vou trabalhar a consciência fonêmica, o pedacinhos das letrinha por letrinha. Aí eu já não vou mais trabalhar tanto a sílaba, eu vou trabalhar letrinha por letrinha para perceber o som, que às vezes tem borboleta, abelha, o NH, o fonema, né? Que é o som que vai aqui, ó, placa, blá, plá, glá, para eles fazerem esses sons, descobrir qual que é. Globo, blô, glô, clô. Veja que é complexo isso aqui, ó. Frutas, bru, cru, fru. Então, é um processo a alfabetização. Qual nível a sua criança tá? Então, quando eu sei o que eu vou trabalhar, fica muito mais fácil. A ansiedade vai embora. Para que ele vire silábico alfabético, eu tenho que ter trabalhado a sílaba simples, para depois trabalhar a sílaba complexa, para ele virar alfabético. E quando ele vira alfabético, ele escreve como ele fala, ele não escreve ortograficamente correto.
E o que mais ele faz? Ele escreve frases, tudo junto, sem separação de frase. Ele escreve uma frase inteira, assim, sem separação. Ele escreve texto em bloco. Então, eu vou trabalhar com alfabético, frases, eu vou trabalhar textos, construção de frase, pintar os espacinhos entre as palavras, consciência de frase, colocar uma tampinha para cada palavra na frase, fazer ele pintar os espacinhos, completar frase, formar frase, texto recortado, organizar a frase, as dificuldades ortográficas, eu vou trabalhar com ele para ele começar a escrever corretamente. Aqui, ó, organizar textos, tá? Essas coisas que eu vou desenvolver com os alfabéticos. Aqui tem frases simples, com palavras simples, para os alfabéticos, para os silábicos lerem, ó, com palavras simples, leitura inicial, que é com sílabas simples, as sílabas que eles já reconhecem, lê frase com sílabas simples. Então cuidem, que assim dá confiança para eles, autoestima, ajuda eles a pensar assim, eu consigo, eu estou desenvolvendo, eu consigo ler. Tem determinadas palavras que são complexas, ainda não consigo, mas as simples eu consigo, eu já consigo ler, eu estou desenvolvendo, eu estou no processo. Então, vão trabalhando devagar, tá? Primeiro as simples, depois as complexas, depois as dificuldades ortográficas, tá? E aí sim a criança vai escrever corretamente. Então, no momento que eu sei em que momento que a minha criança está, em qual nível que ela está, o que eu tenho que trabalhar com ela, a minha frustração vai embora. Porque parece que, eu não sei o que fazer com essa criança que não desenvolve. Mas se eu trabalhar com essa linha de raciocínio, essa criança vai desenvolver. Essas atividades são atividades que eu desenvolvo nos meus atendimentos. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu não mostrei. Aqui eu tenho, ó, frase para pintar a palavra que completa, depois escrever no caderno. Trabalho assim, ó, olha que legal esse aqui também, ó, um caça-palavras para leitura, caça-figuras, tá? Para criança. Aqui eu tenho palavras simples, quando eu tô trabalhando com as famílias silábicas, com as sílabas simples, eu dou para a criança ler palavras simples, aí ele vai ler, gota, vai ler com dificuldade, a gente vai ajudar, e ele vai ler, e aí eu tenho até uma lupinha, ó, e ele vai lá e vai achar. Se ele leu gota, ele vai achar a gota. E brincando, fazendo atividades lúdicas assim, a criança gosta de desenvolver a aprendizagem. Não só atividade folhinha, folhinha, folhinha. Aqui eu tenho das complexas, tá? Mas depois que eu trabalhei as simples, eu primeiro trabalho as simples, depois eu vou trabalhar as complexas. Aí ele vai ler aqui, ó, tartaruga. Devagarinho ele vai ler, a gente vai junto com ele, pensando no som das letras, juntando essas sílabas. Tartaruga, aí vai achar a tartaruga, onde é que tá? Tá lá. Aqui eu tenho chapéu, o CH, que é o mesmo som do X, certo? Então assim eu vou desenvolvendo a aprendizagem das crianças e é dessa forma que eu desenvolvo nos meus atendimentos. Agora me conta se eu fui clara, se vocês conseguiram entender o que eu quis explicar. Coloca aqui nos comentários para eu saber, eu entendi ou eu não entendi nada. Coloca aqui para eu saber se eu fui clara, se vocês conseguiram entender, se eu consegui passar o que eu quis, né, o objetivo para passar a aprendizagem do que fazer, o que são os níveis de escrita, o que fazer para cada nível. Conta aqui que eu quero saber, porque eu quero melhorar,
tá? Eu quero melhorar, eu quero ajudar vocês, é um prazer ajudar vocês, tá? E eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês, porque eu construí esse combo de atividades, que são atividades que eu desenvolvo, tá? Um combo com uma super promoção, tá? Com 17 arquivos e mais 3 de brinde para vocês terem uma noção. Esses arquivos eu disponibilizo por R$5 cada arquivo, e aqui nesse combo promocional ele vai sair para vocês por menos da metade do preço, tá? Então esse combo, totalizando 20 arquivos, ele vai sair para vocês por R$39,90. Uma promoção imperdível. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar disponível, tá? Ele tá hospedado lá na plataforma da Hotmart, e eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem esse combo. Se vocês gostaram, se vocês querem desenvolver com as crianças, tá? Aproveitem essa mega promoção. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram do Casa do Aprender Prof. Nájida, que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Sobre níveis de escrita, sobre quais atividades fazer, sobre o combo. Estou à disposição, tá? Para qualquer dúvida, me chama lá, Casa do Aprender Prof. Nájida, lá no meu Instagram. Então esse foi o aulão de hoje, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!